Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais uma edição do Vejam Só chegando para você, preparada com muita dedicação, muito carinho. O que a gente quer, de fato, a nossa oração é que o programa edifique, abençoe a sua vida. E eu tenho certeza que hoje é um tema muito interessante para você poder pensar, refletir e, obviamente, se aprofundar nas Escrituras. Já fica aqui meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder conversar, interagir. Deixo aqui meu agradecimento, minha gratidão a todo mundo que passa por lá, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu já apresentar aqui os meus convidados para a gente poder ganhar tempo e entrar na nossa conversa. Vejam só, recebe novamente o pastor Joel Estevanato, ministro da Igreja do Brasil para Cristo. Graça e paz, pastor Joel, alegria recebê-lo novamente. Seja bem-vindo, meu irmão. Sempre um prazer estar aqui, Zeca, para conversar sobre algum assunto bíblico, e dessa vez escatologia, né? Sim. Para a gente ajudar os irmãos que estão buscando uma gama de informação um pouco maior nisso, né? Sim. E tem possibilidades diversas quando a gente fala de escatologia, né? Nossa. E é evidente que cada um vai construindo no acervo da sua informação bíblica uma linha para caminhar, né? Sem dúvida. E nós estamos aqui para isso. E tem pessoas que estão nesse processo de começar a construir, né? Uhum. Então, eu e o colega, o bispo, estamos aqui para dar informação para vocês que estão começando. E quem já tem uma linha formada, quem sabe a gente consegue dar uma mudada, embora é difícil fazer um palmeirense virar corintiano, né? Ah, não, aí pegou é difícil, pesado São também. Paulino, então, aí pegou pesado. Aí é difícil. Mas um pré, virar pós, um pós virar pré, até vai. É mais comum. Aí é mais comum. Até porque a gente tem que estar mais aberto para isso, né? Eu também concordo. Porque estamos falando de futuro, ninguém pode pegar uma matéria e dizer, é isso e acabou, ninguém tem nada a ver, acabou, não pode. E eu vou além, inclusive, pastor Joel, eu acho que nesses assuntos, via de regra, a gente aprende mais quando a gente escuta quem pensa diferente. Sim. Porque ou você vai abrir a sua mente para novas possibilidades, ou você vai se aprofundar naquilo que você já acredita. E isso é sabedoria, né? A pessoa ouviu alguma coisa, mesmo que ela tenha uma convicção, mas ela ouviu alguma coisa com uma abertura ali, para quem sabe acrescenta alguma coisa ou muda alguma coisa. Isso é sabedoria, né? E sempre acrescenta, porque se você não mudar, você vai reforçar aquilo que você já acredita. Vai se aprofundar, porque você vai ouvir coisas diferentes, vai precisar responder algumas indagações do outro lado. Então, é sempre um momento de crescimento. Não pode ter paixão futebolística, né, nesse assunto. Melhor não. De futuro, né? Melhor Aquele negócio, eu gosto de dizer, o time tá ruim, mas não é o melhor time que tem. Não pode. Eu vou falar até baixinho aqui, viu, pastor Joel, para o pessoal não escutar a gente. Mas nessa história de futebol, a maioria das pessoas só não muda com medo de ser zoado depois, né? Porque eu vou te falar, tem uns times aí que era melhor mudar. E eu posso falar com experiência de causa. Eu sou vascaíno, né? Então, assim... Você está numa fase para mudar mesmo. E pode mudar para qualquer um que também É melhor mudar, né? Mas eu vou falar baixinho aqui para ninguém me ouvir. Os vascaínos agora vão começar a te chamar atenção. Os caras vão me pegar agora, mas não tem jeito. Eu tenho um grupo lá, os irmãos da fé lá, que a gente montou um grupo que todo mundo torce pro Vasco e tal, mas, rapaz, tem uma tristeza. Bom, deixa pra lá, vamos voltar aqui, vai. Informações da igreja, pastor Joel. Olha, nós estamos ali já há 41 anos pastoreando no Brasil para Cristo e 38 anos ali no Mandaqui, no bairro do Mandaqui, entre Mandaqui e Lausanne, na Avenida Ultramarino, 616. Essa avenida é a que faz junção dos bairros ali, é uma avenida ali na Zona Norte, naquela região de Lausanne Paulista, Mandaqui, Tucuruvi, bem conhecida. Então, todo mundo lá é bem-vindo. Deus abençoe. Tem, inclusive, as redes sociais, elas já apareceram aí para você, do pastor Joel, da igreja também, para você pegar as informações, tá bom? E por lá, obviamente, que você vai conseguir fazer essa comunicação. Tudo vai ficar salvo também no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. E nós temos também o privilégio de receber nessa noite o bispo Hildo Melo, ministro da Igreja Metodista Livre. Graça e paz, bispo Hildo. Sempre uma alegria recebê-lo, meu irmão. Graça e paz, Zeca, pastor Joel, todos os que nos assistem. Alegria, prazer estar aqui com vocês. A alegria é nossa, bispo, sempre aprender contigo, meditar um pouquinho, as suas provocações. Hoje, inclusive, um tema que surgiu assim de uma provocação, eu imagino que involuntária, mas que o irmão fez em uma das suas falas, né, falando sobre o arrebatamento, e na hora, meu sinalzinho de alerta já piscou aqui. Eu falei, nós temos que fazer um tema para o bispo falar um pouquinho mais sobre isso.
Nós vamos bem. ter chance. Mas antes, Sim. pegar as informações da igreja. Bispo, Sim. ó, o pastor Joel falou 38 anos, pastor Joel, No Mandaqui, na igreja lá. na igreja local. Eu estou desde 2009 na Igreja Metodista Livre. Isso que eu ia falar, tá perto. Mas eu sou pastor desde 85, Nossa, né? Desde 85. Então, tem tempo. Hoje, esse ano, eu completo 40 anos de ministério, né? E, com a graça de Deus, chegamos até aqui. E eu pastorei uma igreja que fica na Rua das Rosas, número 445, a Igreja Metodista Livre de Mirandópolis, no bairro de Mirandópolis, culto principal às 10 da manhã. Todo mundo é muito bem-vindo. Bênção, boa. As informações, inclusive as redes sociais também, que você pode acessar. O Bispo Hildo tem um material, principalmente na área de escatologia, muito vasto também. E aí você acessa Instagram. Tem um blog, né? Tem um escatologiacristã.blogspot.com. Aliás, colocando meu nome aí na internet, você vai encontrar vai tanto aparecer. textos como E os vídeos, os debates. Debates Ó, também. você vai investir um tempinho para poder assistir tudo aquilo que o Bispo já produziu também e, obviamente, ler também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo agradeço. carinho. Bom, a pergunta tema do programa de hoje é no arrebatamento, quem será levado? É óbvio que essa pergunta ela é provocativa, tá bom? Então, a ideia é que você leia e tome um susto mesmo, mas, obviamente, que nós vamos desenvolver isso para você entender. E como eu mencionei que o Bispo Hildo foi o provocador da ideia, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Vou começar contigo, Sim, tá, Bispo? claro. Porque eu acho que as explicações, os pormenores são mais importantes da sua visão, para quem nos assiste poder entender. Sim. E depois o pastor Joel vem numa posição que é um pouco mais tradicional, vamos falar assim, quando a gente fala sobre o arrebatamento. Então, o Bispo Hildo começa, o pastor Joel vem na sequência. Correto. Aí, inclusive, eu abro para você a enquete também, para você poder votar, participar e nos ajudar aqui na construção. Vamos lá, Bispo Hildo. Vamos falar aí, quem que vai ser levado aí no arrebatamento? Então, como pós-tribulacionista que eu sou, eu acredito que a segunda vinda de Cristo é um evento único. Segunda vinda, não tem terceira vinda de Cristo. Segunda. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. E nesse evento único se dá o arrebatamento. Quando você pega Mateus capítulo 24, a partir ali do versículo 29, ele diz assim, logo após a tribulação daqueles dias, portanto, pós-tribulacionista, né? Após a tribulação, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não vai dar sua luz, as estrelas vão cair do firmamento e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele vai vir com poder e glória, né? E ele vai enviar os seus anjos com grande clangor de trombeta e ele vai reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Portanto, aí o arrebatamento se dá no dia da manifestação visível. Jesus disse que ninguém precisa ficar confuso nesse dia, porque ninguém vai dizer assim, Cristo veio, tá? Ninguém vai precisar me dar. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí a gente entra no versículo 36, quando Jesus fala assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, olha só, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, aqueles que não deram ouvidos à voz da evangelização, digamos assim, de Noé. Quando veio o dilúvio, Noé já estava guardado, eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou quem? Aqui, os levados são os ímpios. Os levou a eles, que o Noé não foi levado, Noé permaneceu. Então, os levados nesse contexto aqui da segunda vinda de Cristo são os perdidos. Eles são levados pelas águas do juízo, pelas águas da condenação, pelas águas da perdição. Assim será também, veja só, olha o paralelo que Jesus estabelece com a sua segunda vinda. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado. Se vai ser assim, o levado é sempre o que está na pior aqui. É levado no juízo, que a segunda vinda de Cristo traz o juízo. Traz o juízo. Então, é levado e o outro será deixado, assim como Noé foi deixado. Porque os mansos herdarão a terra. Noé herdou a nova terra. Os mansos herdarão a terra, a nova Jerusalém que desce do céu. Ela vem para quem? Para quem permaneceu, para quem foi deixado vivo.
e que foi deixado vivo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Portanto, há um arrebatamento da igreja, sim, e ele é aquele momento em que a igreja é reunida. Mas esses descem com Cristo, porque você pega lá a 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que quando soar da última trombeta, é a última trombeta, não é uma penúltima trombeta, é a última, Cristo vai descer sobre as nuvens do céu e aí haverá o arrebatamento. Portanto, é uma descrição igual, ipsis literis temos aqui, dita por Jesus. O arrebatamento se dá no dia da manifestação visível, quando ele desce. Aí nós subimos, somos arrebatados, os mortos ressuscitam primeiro, tem a primazia em relação aos crentes vivos, e os crentes vivos são transformados, se juntam a esse grupo de ressuscitados e se encontram com o Senhor e o acompanham na sua descida aqui à terra, né? E aí há a separação. Essa separação é que Jesus está colocando aqui. A separação entre os bodes, Jesus, quando ele vier, Mateus 25. Toda a linha de juízos vem aqui depois, pode ver, né, Joel? Que ele começa a descrever, Mateus 25, todos de separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são, entre os cabritos e as ovelhas, a separação. Então, uns são levados pelo juízo, pela condenação, e outros permanecem para a Nova Jerusalém. É muito interessante, Bispo, sua leitura e até fazendo uma referência a um filme, uma visão muito comum do Deixados para trás. Nesse caso é melhor ficar mesmo, né? Porque ali é um erro grave, porque eles leem esse texto aqui e interpretam que os levados foram os arrebatados e que os deixados foram os perdidos. Só que aqui é o contrário, porque nos dias de Noé os deixados foi Noé e sua família. Os levados foram os que foram levados pela água da condenação. Exatamente aí que eu ia pedir a sua fala, Joel, porque realmente a leitura mais comum é dessa, né? De que nesse texto o levado é o salvo, né? Então, quero ouvir sua resposta também. Está falando no arrebatamento aí, né? Isso. Porque aí tem os tempos distintos e aí também vem a divergência na forma de entender do pré-tribulacionista. Para alguém mais leigo que está lá e não entende a linguagem teológica pré e pós, significa aqueles que acreditam que a igreja vai passar na grande tribulação, serão os pós-tribulacionistas. Então, a igreja passa pela grande tribulação e depois ela é arrebatada e, segundo a visão defendida pelo bispo Hildo, ela é arrebatada e com a vinda de Jesus em nuvens. Apesar de usar o termo arrebatamento, é mais um encontro, né? Ela se encontra e vem. No pré... O pré já é diferente. A igreja, ela é arrebatada antes da grande tribulação, porque a característica da grande tribulação é um governo sem nenhuma resistência na terra. E hoje, na época da igreja, da graça, há resistência ao espírito do anticristo. Então, a divergência vem nisso. Mas, de antemão, também colocar o seguinte, que eu tenho a mesma postura que eu tinha aos 16 anos de idade, quando eu me converti. Fui criado em família evangélica, mas aos 16 anos é que eu me converti. E eu lembro de uma roda de amigos ali no começo da fé, discutindo sobre a escatologia. E eu fiquei ouvindo, não entendia nada, né? Fiquei ouvindo e saí do meu... Não, eu não vou brigar sobre esse assunto. Então, eu sou da mesma linha, eu não vou brigar sobre esse assunto, porque as pessoas têm visão diferente. Se um dia me chamarem aqui para falar com um pastor que defende o homossexualismo, aí eu brigo mesmo, aí eu arregaço a manga e eu brigo mesmo. Mas para isso daí, não. Agora, são dois fatos distintos. Na linha escatológica, para a gente pintar um quadro dispensacionalista, vemos a época da graça, o Senhor trata com a igreja, todos, em qualquer parte, judeu, grego, qualquer um precisa aceitar Jesus como Salvador para ser salvo, ser incorporado à igreja. Essa igreja é arrebatada, num momento que ninguém sabe quando, e depois disso começa um período de 7 anos. Na terra a igreja não está e Deus trata com os judeus e a igreja está com Cristo, no lugar que ele foi preparar, participando das bodas do Cordeiro e do galardão, recebendo os galardões. Depois a igreja volta com Cristo, aí é a segunda vinda, depois de 7 anos, volta com Cristo, tem a batalha de Armagedon, que é uma guerra com os povos se levantando contra Cristo. Começa um período de 1000 anos, depois tem uma nova batalha, Gog e Magog, e depois nessa batalha vem o julgamento dos ímpios, que é o julgamento do trono branco de Apocalipse 20. E depois disso é decretado os séculos dos séculos e o destino final de todos. Ponto. Agora, voltando para cá, os dois momentos distintos. Veja,
1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Aqui é o arrebatamento. Segunda vinda de Cristo. Zacarias 14, 4. Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém. É lógico que eu estou fazendo um recorte, mas todo o contexto está apresentando quando Cristo vem, que vai ser depois dessa batalha de Armagedon. Então, o que nós temos aqui de diferente? Primeiro, Tessalonicenses fala do arrebatamento, que será visível à igreja. É um linguajar com a igreja, não será um linguajar com o mundo. No começo da década do ano 2000, em 2000, 99, 2000, eu escrevi, fiz seminários, fiz livros sobre Nova Era. E naquela época eu estudei todo tipo de situação do espiritismo, de magia, do ocultismo. Eu li livros, revistas, era muito famosa, não sei nem se tem hoje, revista Planeta, eu li várias. E no próprio ocultismo, eles falam de um tempo que a Terra, o mundo está sendo preparado, a nova era, para um reinado na nova era, e falar na nossa linguagem, reinado do anticristo, na linguagem deles é outra, mas está sendo preparado, mas tem gente na Terra que está atrapalhando essa preparação. E vai chegar um momento que eles vão ser tirados da Terra, que ninguém cria alarde, livro de ocultismo, falando sobre isso. Eles vão ser tirados da Terra porque eles estão atrapalhando o desenvolvimento desse plano de uma nova ordem mundial. E eles vão ser levados, é cômico, para um planeta chamado Chupão. Porque eles vão ser como que chupados da terra, tirados, e vão desaparecer, e as pessoas vão dizer, mas onde que está aquele lá, meu tio, minha tia, minha filha, onde que foi? Sumiu. Esses estavam atrapalhando. Então, o esoterismo confessa esse tipo de realidade, que é o arrebatamento da igreja. A igreja sai da terra, passa esses 7 anos, e a segunda vinda, que é Zacarias que fala, ela é visível a todos. Porque na primeira manifestação de Cristo, que é o arrebatamento, o texto diz, virá e se encontrará nas nuvens. Os salvos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos, diz Paulo, numa perspectiva de que ele estaria nesse tempo, nós que estivermos vivos, nos encontraremos com Cristo e com ele nas nuvens. Então não é uma visão global. Em Zacarias fala que Jesus vem e pisa sobre o Monte Sião, que vai ser fim de Domei, o Monte das Oliveiras. E ali os exércitos se reúnem no Vale de Armagedon para uma batalha, porque aí ele vem fisicamente, ele vem visivelmente, melhor dizendo. Então, no arrebatamento, é uma vinda de Cristo invisível ao mundo e visível à igreja. Agora, na segunda vinda, é uma vinda de Cristo visível ao mundo. Então, são momentos distintos, com características diferentes uma da outra e com consequências diferentes. Porque os ímpios não serão nesse mundo. Aí é que vem a confusão de um será tirado, outro será deixado. Porque isso é no arrebatamento. Porque os ímpios eles serão tratados depois do milênio, quando haverá a segunda ressurreição, que é a ressurreição de ímpios. Os ímpios se levantaram, serão ressuscitados depois para juízo eterno, num julgamento chamado Trono Branco. Apocalipse 20 narra isso com detalhes. O julgamento do Trono Branco, que é um julgamento de ímpios. Então, eles ficaram e vão morrer naturalmente e, depois da morte, ressuscitarão ali no final do milênio. Então, esse é o quadro escatológico que diferencia claramente em textos bíblicos, não subjetivamente, mas objetivamente, textualmente, e a Bíblia sempre deve ser interpretada de forma literal quando possível. Quando possível, de forma literal. E aqui é possível entender, porque fala claramente Jesus nas nuvens e Jesus pisando no Monte Sião. São duas situações completas e não se complementam, porque o tratamento dele é diferente. E o Armagedon não será dentro da grande tribulação, mas depois dela, que os povos se levantarão contra Cristo. Então não dá para casar Jesus nas nuvens e Jesus no Monte Sião como um mesmo evento. Deixa eu rapidinho só colocar a nossa enquete aqui, @programa Vejam Só, acesse o nosso canal, nosso perfil lá no Instagram. Põe aí, por favor, na tela. A nossa pergunta é exatamente direcionada a essa questão do arrebatamento. Então, o arrebatamento as opções são os salvos em Cristo, os ímpios para o juízo e ainda tenho dúvidas, né? O famoso não sei. Tudo partindo dessa perspectiva que nós estamos aqui, né? Tem
que é aqueles que defendem que é um evento anterior e tudo mais, aqueles que defendem que é um evento posterior, único e tudo mais. Bom, Bispo Yuri, eu acelerei aqui porque eu quero te ouvir também, Muito né? Porque ficou claro aqui das várias divisões que o pastor Joel faz também, e na sua leitura ficou claro que nós estamos falando de um momento único histórico. Momento e tudo único. mais, né? A Bíblia nunca separa o arrebatamento do dia do Senhor, do dia da manifestação do Filho de Deus. Aliás, é o texto que o pastor Joel leu, de 1 Tessalonicenses, que eu também havia citado, diz que ele descerá dos céus. Ele descerá. Descerá. Descerá para onde? Segundo céu. Nos 3 céus. Então, só que a Bíblia diz... O trono de Deus só que está a no Bíblia terceiro diz, céu. do mesmo jeito... Para os discípulos que contemplaram Jesus subindo. Do mesmo jeito, do mesmo modo que o visse subir, ele há de descer. A igreja verá. Não, ele subiu Virá do e descer. chão, do solo, da terra, até o céu. Do mesmo modo, vocês vão vê-lo descer, do céu até a terra. Aí ele vai pisar o monte das oliveiras e tudo mais. Agora, veja só, para deixar isso bem claro, quando você chega em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala assim, quanto à segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele, ele casa as duas coisas, os dois eventos como uma coisa em conjunto. E ele não vai se dar antes que manifeste-se a apostasia e o iníquo. Ou seja, o iníquo precisa se manifestar primeiro para ter a grande tribulação. E é por ocasião da segunda vinda de Cristo que o iníquo é destruído. Para ficar mais claro ainda, em 2 Tessalonicenses... Opa, estou com um pigarro aqui. Água. Mas não é de cigarro, não. Que bom. É um pouquinho, acho que um pouquinho de... Começando a ficar resfriado. Agora já passou, graças a Deus. Olha, 2 Tessalonicenses capítulo, é o mesmo grupo, né? Mesma igreja. Logo depois dele ter escrito a primeira epístola, ele escreve também a segunda. E ele diz aqui, no capítulo 1, de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Isto é sinal evidente do justo juízo de Deus para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês e dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Quando? Quando do céu ele descer, ele se manifestar. Veja só, é o mesmo dia em que vai ter tribulação e juízo para uns, vai ter alívio para outros. É o mesmo dia, ele vai pagar tribulação para aqueles que atribulam vocês e alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor. Quando do céu se manifestar o Senhor, a segunda vinda de Cristo vai ser o alívio nosso, nós que esperamos em Cristo, nós que como igreja lá de Tessalônica estamos lendo isso aqui. O Senhor, com seus anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, juízo final, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier, naquele dia, pastor Joel, para ser glorificado nos seus santos e admirado por todos os que creem. Isso inclui vocês. É o mesmo dia, um único evento, como ele vai dizer no capítulo 2. A segunda vinda de Cristo, a nossa reunião com ele é o mesmo evento, e nesse evento tem juízo para uns, é a separação. Uns são levados pelas águas do juízo e outros são deixados vivos, alívio, paz e glória, vamos ser arrebatados, vamos estar com o Senhor, o acompanhamos a sua descida ao juízo final e a separação entre o joio e o trigo, a separação entre bodes e ovelhas. Assim, está aqui bem claro para mim, eu acho que é muito difícil fugir disso, sabe, pastor João? É muito evidente que Paulo está falando de um dia só, de juízo, de segunda vinda de Cristo, de juízo, de arrebatamento da igreja, tudo em conjunto. Eu sei que você vai fugir, né? Pode fugir desse que é muito evidente. Que... É muito, Pelo menos para mim na é muito visão. evidente. É claro. Para mim é muito evidente. Claramente evidente, totalmente evidente na visão. Límpido. Não cristalino. pastor Joel, vai. Aposto do acionista. Assim como meu time é o melhor time do planeta. Então, E sendo que o seu time é o Palmeiras, é o mesmo que teu meu. também é Então, melhor do planeta. podemos concordar nesse Mas ponto. então, ele falou isso para puxar a sardinha, só para o senhor concordar. Agora, veja bem, o problema do pós-tribulacionismo é que extingue alguns fatos, alguns acontecimentos na Bíblia, porque extingue as características desse acontecimento. Se fosse um fato único, e esse fato é depois da grande tribulação, extingue o fato de uma resistência dada
num domínio universal, que é o fato de hoje da graça. Porque na grande tribulação, biblicamente, não tem resistência. Não haverá resistência. Há 3 anos e meio de paz mundial, de governo mundial, sem nenhum tipo de resistência. Todos se dobrarão a ele, todos os reinos se dobrarão a essa figura do anticristo na grande tribulação, nos 3 anos e meio primeiro dela. Se nós juntarmos arrebatamento e segunda vinda de Cristo, nós extinguimos esse fato. Porque é um fato que há uma resistência, biblicamente falando. E quando haverá essa resistência? E a segunda colocação que extingue. Extingue o que acontece depois da segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo, ela acontece, como eu disse há pouco, Monte Sião Jesus vem, os exércitos do mundo se levantam, Gog e Magog, Armagedon, e a batalha acontece. Aí, Jesus governa sobre a terra e diz que todos os povos da terra virão de ano em ano para celebrar a festa das cabanas. Então, estamos falando ainda da terra, continua a terra, que é o período do milênio, um período do milênio. E depois tem a ressurreição dos ímpios no final desse período do milênio para juízo final. Então, esses fatos bíblicos ficam confusos e prejudicados. Ficam prejudicados na visão pós-tribulacionista, porque não há tempo para acontecer em ele. Teriam que estar acontecendo hoje. Teriam que estar acontecendo em Jesus. A qualquer momento, arrebate e vem. Certo? Então, teriam que estar acontecendo agora. Não estão. Não tem governo mundial. Existem, sim, muitos interessados em ser manda-chuva mundial, no Brasil, no mundo. Tem muita gente querendo ser o Bambambam. Mas não existe. E sempre há essa divergência. E existe oposição a esse espírito de divergência, a esse espírito do anticristo. Existe oposição clara. Então, esses fatos vão ser anulados. Eles não existirão. O governo mundial não existirá e a falta de resistência também não haverá, porque a igreja vai estar lá. O Espírito Santo vai estar lá até o arrebatamento e até... Então, como é que vai ter um governo mundial com uma falta de resistência? E ser implantado 3 anos e meio de paz, de segurança, e todo mundo adorando o anticristo. Como? Se estão casados os 2 eventos. Não há tempo para isso. Não há situação para isso acontecer. Em alguns textos citados pelo Bispo Hildo, não diz exatamente que é no mesmo dia. Diz o que acontecerá. Não diz que é a mesma hora está acontecendo. Acontecerá. E nós conhecemos a linguagem bíblica. A linguagem bíblica fala de coisas que acontecerão, e uma acontece agora e outra acontece daqui 1000 anos ou daqui 10 anos. O texto que eu li diz que é naquele dia. Um deles. Então, qual o texto que é? É de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, naquele dia. É um dia só. Você aí em casa, abra sua Bíblia. Nós vamos fazer um intervalo, aí o Bispo Hildo já volta com o texto, com a resposta e com as... Vamos dizer assim, né, aquilo que ele vai apresentar contra as ideias que o pastor Joel defendeu aqui, tá bom? Mas é na sequência, é rapidinho. Eu só vou deixar aqui o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, anota ou tira uma foto aí para amanhã, horário comercial, você ligar e falar com a secretaria. Código 11 3115 0819. Nós aqui do Vejam Só indicamos para você a grade, você que foi chamado aí, que tem esse chamado de Deus, né, para trabalhar no ministério, trabalhar na igreja ou para outras funções aí, quer se preparar, a grade é indicado para isso, tá bom? Então, vai lá, ligue, pegue as informações. Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer o nosso trabalho, nosso conteúdo, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, na sequência a gente já está de volta. E já estamos de volta, eu avisei que o intervalo era rápido, já vamos continuar a nossa conversa aqui sobre o arrebatamento. Pastor Joel Estevanato, Bispo Hildo Melo, primeiro bloco já cheio de informação, conhecimento, e agora nós vamos progredir aqui, retomando a ideia que finalizou o bloco anterior, da questão que o pastor Joel levantou, de que todos os eventos citados pelo Bispo Hildo, eles acontecerão, mas não que diz que será no mesmo dia. Não é isso, Joel? Foi a pergunta que o irmão deixou. O Bispo Hildo, inclusive, já falou que tem o texto ali, já citou, e nós vamos continuar daí, Bispo. Por favor, a palavra está com o irmão. Então, o texto que eu li anteriormente, que é de 2 Tessalonicenses, capítulo
1. Então ele está falando de que, no versículo 7, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. O que é que os tessalonicenses esperam? O arrebatamento da igreja, certo? Mas o que é que eles esperam? Que isso vai se dar aqui, ó. Isso vai se dar, esse arrebatamento, esse alívio que eles vão ter, vai se dar no dia da manifestação do Filho de Deus. Não é no dia de uma manifestação secreta, uma manifestação visível, inclusive, de juízo contra os que não são de Deus. Então, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar, manifestação visível, o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. É o dia que ele vem em poder e glória, anjos do seu poder. E em chama de fogo tomando vingança, é o mesmo dia da vingança, do juízo. Por isso que é aquele dia da separação, é o dia, como foi nos dias de Noé, né? Aí, de repente, o Noé entra na arca e está protegido, está salvo, mas os que não estão são pegos de surpresa e são levados, tomados. Vingança é o dia do juízo, é o mesmo dia. E aqui, veja só, no versículo 9 agora, estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, é o juízo final, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos. É o que nós esperamos, o dia da glorificação ou da manifestação dos filhos de Deus. A terra geme, suporta angústias até agora, esperando o dia da manifestação dos filhos de Deus. E nós também gememos, né? Aguardando sermos transformados. É o dia da glorificação dos filhos de Deus. E ser admirados em todos os que creem. E aí você vai para o capítulo 2, irmãos, versículo 1. No que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Ele casa mais uma vez a vinda de Cristo, que é a manifestação do Filho de Deus, e a nossa reunião com Ele. E no versículo 2, no finalzinho, ele diz assim, o dia do Senhor, não creia que o dia do Senhor já chegou, porque o dia, ele chama mais uma vez aquele dia de o dia do Senhor, que é o dia da nossa reunião com Ele. O dia da nossa reunião com Ele é o dia do Senhor, é o dia da manifestação do Filho de Deus. E esse dia não vai se dar sem que antes aconteça a apostasia, ele coloca 2 sinais, e a manifestação do iníquo. Portanto, o iníquo precisa manifestar-se primeiramente. O pastor Joel diz que isso não casa bem, que não dá na história. Não, primeiro o iníquo vai se manifestar, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, vai perseguir a igreja, vai perseguir os santos, e depois o Senhor Jesus Cristo vai voltar, e nesse dia da manifestação da vinda dele, nós seremos aliviados, nós seremos arrebatados, transformados, nos reuniremos com ele, e haverá a destruição desse iníquo com o sopro da sua boca, e de todos os que são do maligno serão, e haverá novos céus e nova terra, uma nova dimensão de vida. E aí, Joel? 1 Tessalonicenses, no texto lido pelo bispo, a divergência no pós e no pré é sobre o arrebatamento da igreja ser uma manifestação visível à igreja e invisível ao mundo. Onde está nesse texto que o irmão leu que é visível ao mundo? Está falando com a igreja e está dizendo o juízo que virá sobre o mundo. Mas onde está que é visível ao incrédulo? Porque ele descreve a segunda vinda de Cristo nos termos mais, assim, gloriosos possíveis. Ele diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra a igreja. Se manifestará a igreja. Não, que a igreja que está sendo arrebatada. Aonde está dizendo que é manifestado ao mundo? Porque ele é em chama de fogo contra o mundo. Não. O juízo é contra o mundo. Está dizendo que haverá um juízo contra o mundo. Mas naquele mesmo dia, a manifestação visível. Então, mas é visível, é gloriosa. A igreja. Todo olho verá. A igreja, é claro. Está manifestada a igreja. A igreja que vai ver os anjos, a igreja que vai ver ele, vai ver. Céu. A igreja vai ver tudo isso. E o mundo? Mas porque ele é em chamas de fogo contra o mundo. Contra os que são do mundo. Novamente, eu repito. Fazendo um juízo contra o mundo. No mesmo dia. Mas até aí não está dizendo que é visível ao mundo. Quando a Bíblia diz que na vinda do Senhor todo olho verá. Sim, é nesse aqui dia. Aqui aqui não está dizendo. Não, mas está usando esse texto como referência, para dizer que os dois acontecimentos são no mesmo dia. E eu estou usando esse mesmo texto para dizer que é o arrebatamento. Só que aqui o texto diz aqui, ó, eles sofrerão penalidade eterna, destruição e banidos da face do Senhor naquele dia.
Juízo naquele dia. Então, é o mesmo dia do juízo, o mesmo dia da vinda de Cristo, começa o juízo do mundo. Quando Jesus arrebata a igreja, o Espírito Santo sai, a igreja sai, não tem mais resistência e o mundo está largado. Naquele nas dia eles serão mãos do banidos. anticristo que se revela. Ó, eles São banidos da presença do Senhor, porque a eles graça sofrerão... termina. Olha, A graça termina aí. É juízo final. Eles sofrerão penalidade eterna de destruição. É o juízo final. É o juízo Banidos final. da- Então aqui está o trono branco de Apocalipse 20. Claro que sim. O trono Aqui? branco, Então um não trono existe só. milênio. Não existe milênio. Não existe o milênio. Não, milênio é o Tudo período que a Bíblia vai... fala sobre milênio não é Não, verdade. a Bíblia só fala sobre o milênio, capítulo 20. E ela é uma referência daquele período... Da onde? Capítulo 20 de Apocalipse. E Zacarias não fala sobre milênio? Fala, e é a mesma referência. Então não é só em Apocalipse Porque, 20. veja só, o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25? É necessário que ele reine, colocando debaixo seus inimigos, debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte. Portanto, Paulo está falando de um reino que Cristo está desenvolvendo desde que ele subiu aos céus. Todo poder me foi dado no céu e na terra, ele reina, e agora... Esse reino de Deus, ele tem joio no meio do trigo. E Zacarias 14, que fala que de ano em ano todos os povos virão celebrar a festa das cabanas. Isso é uma inserção dentro do milênio. Não existe milênio. Quando é que todos os povos da terra virão prestar a festa das cabanas ao Sim, Senhor? aí a gente pode entender esse cumprimento no reino futuro, na Nova Jerusalém. Mas não haverá mais terra, porque Pedro diz... nova terra. Porque Pedro diz Haverá até árvore. Não, Pedro diz que essa terra ela está destinada ao fogo para destruição. Não, a terra será no trono branco, restaurada. No trono... Não. Claro não, que vai. Haverá uma nova terra, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sim. Não haverá ímpios. Satanás estará preso, ele não estará mais atuando, o anticristo não estará atuando, o falso profeta não estará atuando e não haverá incrédulos nessa época. Sim, então, como é que todos os povos da terra virão prestar nova terra. cultos? É a nova terra. Então, nós vamos ter uma divisão geopolítica no milênio, nesse milênio que você está dizendo, porque onde vai haver Brasil, os salvos, Argentina, não, é que Alemanha, outros nomes, talvez, mas vai ter tudo isso. A gente não sabe descrever isso de maneira apropriada, mas certamente... É no uma céu- cidade, a Bíblia diz em Apocalipse que será Sim, uma é cidade. uma cidade, é a o modo Nova Jerusalém. É a nova Não fala terra. mais de povos, de nações. Fala. Não. Fala que de todos os povos estarão ali. Eles vão Mas vir não- para comer da árvore da vida, não vai? Não está escrito lá em Apocalipse Não, capítulo 21? não diz que haverá povos a uma cidade. Uma cidade descida do É céu. que Uma. as pessoas são salvas provenientes de povos, línguas e nações. Então, de alguma maneira representativa, os Então, povos o irmão estarão está lá. transformando o irmão não, a visão pós-tribulacionista. Ela transforma o quê? O milênio na eternidade. Peraí. Sim. Como que a eternidade é Não, o o milênio se o milênio milênio primeiro. tem um prazo de início e fim? Não. São O milênio 1000 anos. E a eternidade não tem fim. Aí talvez uma confusão que você esteja fazendo da minha interpretação. Eu já disse que milênio, para mim, é uma interpretação figurada do período que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Agora, existem profecias que se cumprirão única e tão Então, somente... o milênio é hoje? É hoje. Sim, Primeira vinda de Cristo até... mas até ele- hoje nós temos as características do milênio. sim, joio no meio do trigo. Porque Jesus não fala sobre o reino de Deus? As parábolas do reino, pastor? Olha, para acreditar nisso tem que pegar Zacarias e dizer ele não sabe nada do que fala. Não, eu vou passar para vocês. Aliás, se vocês quiserem, eu tenho um dos estudo reis, enorme Senhor dos senhores. sobre Zacarias capítulo 14. Tá bom? Jesus é o rei dos reis, Senhor dos... na terra, Ele é. nesse tempo que nós estamos Ele vivendo. é o rei, Ele é o rei dos reis ele não na é o rei terra. dos- ele já não é o ele é rei? para a igreja. Ele é para mim, ele é para o Senhor. Não, mas ele- é para a igreja. E qual que é a nossa Pro mundo, função? não. O E qual mundo que é a não nossa, reconhece. e qual que é a nossa missão nesse Vai mundo? chegar o dia que toda língua confessará. Eu Mas hoje sei, não. Mas, pastor, qual é a nossa missão nesse mundo? Fazer discípulos de todas as nações. É a nossa missão. E todos aqueles que se tornarem discípulos terão Jesus como rei dos reis e Senhor dos senhores. como as águas Mas cobrem ele o mar, o Agora, conhecimento da quando minha diz glória que é de encher Jesus toda a é rei terra. dos reis e Senhor dos senhores, diz sobre todos. Sim, ele é. Toda língua confessará. Toda língua. O dia da vinda Mas de se Cristo... nós estamos no milênio e o milênio toda língua confessará, então hoje todo mundo deve estar confessando não Jesus é como assim. rei dos reis e Senhor dos senhores. É que aí o senhor está fazendo uma confusão aí. Não, eu não estou fazendo porque confusão. as parábolas- A confusão vem do outro lado, não é minha. Não, as parábolas do reino de Deus, as parábolas, Jesus falou mais sobre o reino de Deus do que sobre qualquer outro assunto. E as parábolas do reino de Deus, elas não se encaixam nesse milênio que o senhor diz que Jesus Cristo vai vir, que não tem inimigo, porque Jesus fala do reino de Deus como um grão de mostarda pequeno que vai crescendo paulatinamente, ele não vem numa Qual é a tacada só. diferença de reino de Deus e reino dos céus?
Então, para mim não há diferença nenhuma. Né? Porque é sempre o reino daquele que está nos céus, é o reino de Deus, é o reino do Senhor celestial. Então, as parábolas do reino é para que a gente possa compreender esse processo que ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, ele tem antagonismo, ele tem oposição. O reino de Deus é como um lavrador que plantou o trigo, veio na calada da noite o inimigo e plantou o joio, e crescem ambos concomitantemente até o dia do juízo final. É como o semeador que sai a semear e parte da semente cai em terreno ruim, outra no rochoso. Vocês não são muito aplicados ao que a gente está falando. Sim, mas é aplicado ao reino de Deus, pastor. Nós estamos falando de eternidade, estamos falando de milênio, arrebatamento, eternidade, milênio. Então, o irmão está associando, o pós-tribulacionista está associando eternidade com milênio. Só que, peraí, e hoje é o milênio. Sim. Hoje é a eternidade. Características da eternidade. Essa é uma confusão que o senhor está fazendo. Não, eu estou falando uma lógica. Se o milênio é hoje... Mas o senhor mesmo disse que o milênio não era eterno. Não, o senhor disse agora que o milênio é hoje. Eu digo. Nós estamos no milênio. Sim. Tá certo? Sim, de maneira figurada no milênio. Nós estamos no milênio. É figurado. Estamos no milênio. É. Não é no milênio, não é na eternidade que acontece, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Sim, claro. Hoje tem? E o seu milênio tem morte? O milênio Pastor, tem. O que o senhor está dizendo, então? Mas não essa morte. Tem outra morte. Não, tem onde morte Satanás física. está preso. E Satanás não vai ser preso. As pessoas por não são 1000 mortas. anos. A Bíblia diz claramente, taxativamente, Satanás será preso por 1000 anos. Jesus não falou taxativamente que ele tinha amarrado Ele está preso valente. hoje? Ele está preso no sentido em que Cristo colocou. Ele está preso hoje. Mas por 1000 Jesus anos. disse que ele estava preso. Jesus falou, Mateus capítulo 12, versículo O 29. príncipe desse mundo está preso. O mundo jaz no maligno e ele está preso. É chegada a hora de ser o Resistir ao quê? diabo, ele fugirá de vós. Ele foge. Ele anda rugindo como leão e ele está preso. Ele está preso Não no dá sentido... para entender ele está preso hoje. Gente, Os governos estão na mão de Satanás Eu também, hoje. é por E isso ele está que, preso. Por isso que é preciso, pastor. Eu sei que o senhor está agora um pouco nervoso. Convicto. Mas, Não, eu estou convicto. Mas é o seguinte, é preciso entender que Jesus, quando ele chegou nesse mundo, ele expulsou demônios pelo Espírito de Deus. As pessoas disseram que ele estava expulsando pelo Espírito do demônio. Ele disse assim, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é chegado até vós o reino de Deus, porque ninguém entra na casa do valente para saquear-lhe os bens sem primeiro não manietar, amarrar, o mesmo termo de Apocalipse, do mesmo termo grego do Apocalipse capítulo 20, amarrar. Portanto, Jesus entrou nesse mundo, ele está saqueando o inferno, ele amarrou o valente, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, ele vive e reina, ele está nos céus. É assim que nós interpretamos. É necessário que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés até o último inimigo, que é a morte. Paulo falou isso escrevendo aos Coríntios. Portanto, esse período de reinado em que Cristo está reinando, colocando seus inimigos... Claro, é Paulo que falou, não sou eu. Ele não reina na igreja? Ele reina ele é o soberano dos reis da terra. No reino de Cristo tem tudo isso que tem na reino terra. pleno. Ainda há resistência. É por isso que é necessário que ele reine colocando seus inimigos. Se você quiser, pode ler Hebreus capítulo 1, capítulo 2, que vai falar que o reino de Deus ainda não é... Embora todas as coisas sejam sujeitas a ele, é isso que diz lá em Hebreus, nós não vemos que todas as coisas sejam sujeitas a ele. Olha só o que o autor de Hebreus diz. Capítulo 1, pega o capítulo 1 de Hebreus. Todas as coisas estão sujeitas a ele, mas ainda não vemos que todas elas estejam. Portanto, há sempre um paradoxo nesse sentido. Há um já e um ainda não no reino de Deus. Há um já e um ainda não. Então, hoje é o reino de Deus está na terra já implantado. Já, mas ainda não plenamente. Agora, quando os discípulos perguntaram para Jesus quando virá o reino, ele falou, o reino não vem aqui nem ali, ele estará dentro de você. Exatamente. No seu coração, o reino. O reino já está no meio de nós. Está dentro de mim ou está na terra? O reino de Deus está no meio de nós. Entre nós. Não, Jesus falou que está em mim, que está no Senhor. Ele não falou que está em mim. Ele falou está no meio, entre vós. Ele falou está em vós, dentro de vós. Eu sei, mas não é um reino, é um reino que já se processou. E o vós é quem? É a igreja. É a igreja. Que seja vós. É o agente do reino de Deus o reino de Deus não está na terra, ele está na igreja. Eu sei que tá bom, eu sei que vocês estão gostando. O pessoal já até tá brincando lá na transmissão, lá que eu fui arrebatado. Vocês estão só aqui, mas é que eu também tava me deleitando. Eu tava me arrebatamento, cadê o Zeca sumiu. É que eu tava me deleitando aqui, mas agora eu preciso interromper por causa do nosso tempo. Perfeito. Mais 2 minutos para cada um para as considerações finais e conclusão para a gente poder encerrar, tá bom?
Nós começamos o programa com o Bispo Hildo, né? Então o Bispo Hildo vai ter a palavra inicial aqui para as considerações finais. O pastor Joel encerra o programa, tá bom? Perfeito. E desculpa interromper, estava maravilhoso. Eu, por mim, continuaria só aqui. Entendi. Mas o tempo nos chama, né? Vamos lá, Bispo Hildo. Então, a segunda, não há nada de... Eu vou só colocar aqui em rápidas palavras. Não há nada de secreto na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento. Grande clangor de trombeta, Mateus 24, 31, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Assim como o relâmpago visível, Mateus 24, 27. Haverá bramido no mar e das ondas, os homens desmaiarão de terror, pois os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, 25 a 28. O dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão, 2 Pedro 3, e assim como o viste subir, ele há de descer, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Mateus 24, mas eis que vem com as nuvens do céu e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, portanto tem que haver ressurreição geral de todos no dia da segunda vinda de Cristo para o juízo final, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória, se verá, aparecerá segunda vez, ele vai aparecer para a manifestação da sua vinda, e aquele texto que nós lemos, que é o texto básico do tema de hoje, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 39, 40, 41, então, é como nos dias de Noé, o Cristo vem, quando veio o dilúvio, todo mundo percebeu. Noé percebeu e os que estavam dentro da arca também perceberam. Não houve... chegou as águas do juízo e levaram a todos os perdidos e só permaneceu para a nova terra, para a nova vida, aquele que estava em Cristo, aquele que estava na arca, Noé. E assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Boa. Ainda bem que logo no começo nós avisamos que era polêmico, né? Então estava todo mundo ciente que o negócio era polêmico, que o tema não é fácil. Bispo, obrigado. Viu? Eu que agradeço. Obrigado, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. Obrigado, Joel, também. Eu acho que é sempre importante a gente pensar e as suas contribuições são sempre muito enriquecedoras também. Deus continue derramando graça. Amém. Obrigado. Vamos lá, pastor Joel, 2 minutos aí. Primeiro, minha alegria de estar aqui com o Bispo Hildo, com você, Zeca, com a produção, todo mundo que trabalha aqui. Com a Angélica, sempre faz contato com a gente, deixa eu fazer a menção dela aqui, fazer a propaganda dela. E vou dedicar meus 2 minutos ao telespectador, ao internauta. Porque eu, pelo Brasil, mesmo dá a oportunidade de ir para muitos lugares, e também no mundo, em outros países, eu vejo a repercussão que tem esse programa. Espontaneamente as pessoas falam comigo sobre determinado dia, sobre determinado assunto, sobre algo que eu falei, o outro falou. Então eu sei o alcance disso. E eu quero me dirigir a você para dizer... Você que é crente, que assiste esse programa, e você que não é, professa uma outra fé e está assistindo. Tudo isso que a gente conversa e debate não está no suprassumo do que importa. O que importa é que Jesus Cristo veio ao mundo e pagou um preço por nossas culpas. Isso é um fato inquestionável entre todos os cristãos. E todo aquele que nele crê é salvo. É isso que importa. Se nós vamos passar pela grande tribulação, Deus nos dará graça, força, capacidade para isso. Se nós não vamos passar, Deus nos livrará disso. Mas é futuro, não pertence a nós. Vamos deixar na mão de Deus. Vamos fazer o que cabe hoje. Quem é um cristão, se fortalecer na fé, se edificar, crescer na graça do Senhor. Quem ainda não conhece o Evangelho, buscar conhecer. Porque só existe um caminho. E é Jesus Cristo, o único caminho que pode salvar o homem. Outros assuntos, esse de escatologia e outras coisas doutrinárias ou até... de costumes, de igrejas, não importa tanto. A visão pode ser de uma pessoa de um jeito, de outra pessoa de outro jeito. Não importa tanto, não vai mudar a eternidade. E o que nós precisamos, estamos lidando todos os dias com a possibilidade de sair dessa vida, de morrer. E o que nós vamos oferecer a Deus quando nós partirmos daqui? Nós precisamos da vida eterna. Então, minha palavra final nesse debate é uma palavra de concordância com todos os debatedores, com a equipe do programa, com a RIT, com a Igreja da Graça, com as igrejas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome pelo qual o homem pode ser salvo. Amém. Obrigado, viu, pastor Joel, pelo carinho, inclusive pela mensagem, pela reflexão também, que de fato acho que é o mais importante e o primordial. E que toda a discussão intelectual que a gente tem aqui, acadêmica, realmente converja para esse objetivo, né? Sim. De pregar Cristo, de ensiná-lo e que ele possa realmente reinar aí na sua vida, no seu coração. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Prazer recebê-lo aqui de volta. Contato dos nossos convidados à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa. Vejam só,
inclusive lá no nosso perfil do Instagram, que você acesse as nossas enquetes e nós vamos ver como é que ficou aí a nossa enquete. Nós perguntamos sobre o arrebatamento, né? E a enquete acho que não vai ter surpresa nenhuma, né? Vamos lá, o arrebatamento é 94% para os salvos, né? É o pensamento majoritário mesmo, 3% para os ímpios e 3% do não sei. É claro que quando a gente usa o termo arrebatamento, fica muito ligado a essa questão também da reunião dos salvos, né? Mas para quem acompanhou o programa, ficou muito claro que a leitura e a interpretação que o Bispo Hildo faz é diferente, né, dessa questão. Muito obrigado a você que votou, que participou. Foi um privilégio poder dividir esse momento com você. Na sequência aqui do Vejam Só, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Grande abraço, até a próxima.